E aí, pessoal, vamos resolver essa questão aqui do Enem 2017 de linguagens. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um. Pronto. Então, a gente sabe que nesse texto ele vai dar algum panorama sobre essa palavra mandinga, o que ela significa, a história dela, e a gente tem que ler o texto agora para identificar exatamente o que ele nos diz. Mandinga era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. Então, a gente tem aqui a África, de maneira bem esquemática, né? Até horrível, tá parecendo uma pizza. Pronto, a denominação que ele dava à mandinga no período das grandes navegações, ou seja, séculos 13, 14, 15, foram os principais relacionados às grandes navegações. Também teve o 16 e por aí em diante, né? 13 mais ou menos, né? Mas 14 para frente ali. Foram As grandes navegações foi um período em que os portugueses, os espanhóis, principalmente os europeus, daqui da região acima da África, nessa região daqui, eles pegavam seus barcos e partiam em explorações insanas por conta da exploração, da colonização, desse desejo de colonizar e explorar outras áreas e principalmente a África, né? Quando eles descobriram a África, eles vieram, exploraram e colonizaram até não poder mais. Esse foi o período das grandes navegações. Então ele disse aqui que os portugueses davam à costa ocidental da África esse nome de Mandinga, nesse período das grandes navegações. Então a costa ocidental da África é justamente essa parte que eu estou rachurando aqui para vocês. O Ocidente e o Oriente. Caramba, Oriente. Essa daqui seria a parte oriental da África, mas ele falou a parte ocidental. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os exploradores lusitanos consideravam bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, Mending ou Manding designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. Bom, pessoal, então o que a gente consegue perceber aqui nesse texto? A gente consegue perceber que durante todo o texto ele nos deu um panorama social. Por quê? Porque ele relacionou povos, povos tanto europeus quanto esses povos que ele disse aqui, os bruxos, os africanos, né, que eles consideravam os africanos como bruxos. Então ele deu um panorama social por conta dos povos que ele falou e ele também deu um panorama histórico. Por que histórico? Porque ele falou sobre as grandes navegações, falou sobre esse período em que eles exploraram a costa ocidental da África e Parari, né? Então, a gente consegue perceber, sem nem ler as alternativas, que aconteceu isso daqui no texto. Agora a gente vai para as alternativas e vê qual que a gente marca. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um contexto sócio-histórico. Exatamente. Por que sócio-histórico? Se você separar, social e histórico é exatamente o que o texto nos disse. Social, por conta dos povos, e histórico, por conta do panorama das grandes navegações que ele nos deu. Agora, diversidade étnica. Concorda comigo que existe uma diversidade étnica por conta da cultura dos europeus ser diferente da dos africanos? Sim, mas não é o principal. E a diversidade étnica está dentro do contexto sócio-histórico, principalmente do sócio, né? Descoberta geográfica também está dentro do contexto sócio-histórico e principalmente do histórico, né? Porque quando você descobre um lugar, fica marcado na história. Então seria um aspecto histórico que o texto nos trouxe. Mas também não é o principal. A apropriação religiosa. A gente sabe sim que os europeus, eles impuseram, desculpa, a sua religião para os outros povos. Mas essa apropriação religiosa também está dentro do aspecto social desse contexto. Então não é o principal e também não pode ser. Contraste cultural. Quase a mesma coisa da letra B, diversidade étnica, porque a cultura dos europeus era diferente da dos africanos. Mas esse contraste também estava dentro de sócio, então não pode ser. Bom, pessoal, a gente ficou aqui com a nossa alternativa A. E por que que não pode ser as outras, né? De uma maneira mais simples aqui.
Se ele tivesse perguntado, fazendo uma analogia aqui, qual das alternativas a seguir ditam animais de quatro patas? Animais de quatro patas. Aí você ia ter quatro patas não, que tem quatro patas e amamentam. Pronto, melhorei a pergunta aqui. Animais que têm quatro patas e amamentam. Bom, muitos deles são mamíferos. Aí se tivesse na letra A, mamíferos aqui escrito, mamíferos, seria a alternativa certa. E as outras alternativas, analogamente a cada uma que está aqui, seria, por exemplo, vaca, cachorro, gato e sei lá, bode. Todos esses animais são mamíferos e têm quatro patas, mas todos eles estão dentro da classe dos mamíferos, da classe mamália. Então não pode ser nenhuma dessas, porque a alternativa A é a que abrange mais e abrange todas as outras alternativas. Por isso que nenhuma dessas é a certa e a A é a mais geral, que a gente fica com ela. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Essa foi aqui a nossa resolução de uma questãozinha de linguagens. Dá like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.